Henrique, meu amigo, nós vamos, hein? Pra onde, Luan? Estudar a lição. E aí, tudo bem? Lição de quinta-feira que a gente tá aqui para mais um dia nessa semana, É isso aí. estudando a lição de número 3 do livro de Levítico, desse trimestre da Escola Sabatina dos Jovens. Lição desse dia, sem Bíblia, sem desjejum. A gente vai começar lendo um texto lá, Luan, que tá no livro de 1 Samuel. Eu tô aqui Vamos aberto, começar mano, lendo pode lá. mandar. Abre lá no capítulo 21, vamos ler o primeiro versículo lá. O que diz? Diz assim, ó. Então Davi foi até Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou: Por que você está sozinho e ninguém veio com você? Meu amigo, me explica aqui o que aconteceu nessa história, né? Davi, ele foi correndo sozinho, lá, pelo jeito o sacerdote se assustou, né, com esse encontro Foi. aí de Davi. Como que foi essa história aí? Comenta pra nós Bom, aí. aqui a gente sabe que Davi estava fugindo do rei Saul, deu a louca no rei Saul lá, ele ficou doidão, começou a perseguir Davi, talvez ele tinha medo de uma conspiração, medo de que Davi tomasse o trono ali de Israel e começa a perseguir o jovem Davi. Davi, se vendo em apuros, ele vai para a cidade de Nob, que era o lugar onde ficava o templo. Antes do templo de Salomão ser construído, o templo, o santuário, a tenda, ainda na forma de um tabernáculo, ficava na cidade de Nob. Ali ele entra e tenta se refugiar ali com os sacerdotes. Na época, quem era o sacerdote principal, o sacerdote Aimeleque, ali. E Davi, naquele momento, ele se encontra com algum dos guerreiros, com algum dos homens dele, e o grande problema ali, ele estava com a barriga vazia. Bicho. E aí, como é que tu vai fugir, não sabe pra onde vai, medo do rei, medo dos exércitos do rei, não tem o que comer. E Aí agora? o que sobra? O que tinha ali no templo pra comer? Só o pão que era sagrado. Só o pão de Deus ali. E agora, cara? Eles realmente se alimentaram desse pão? O que aconteceu aí, o desfecho dessa história? Perfeito. A Bíblia fala que sim, eles comeram do pão que era sagrado, inclusive era um pão que o próprio Deus estabeleceu que era somente para os sacerdotes. Só os sacerdotes, todo dia, todo sábado, aqueles pães, os pães chamados da preposição, ficavam ao norte, dentro do santo, lugar santo do santuário, e só o sacerdote podia comer. Mas naquele momento, o sacerdote Aimeleque, ele concede que Davi e os seus homens, eles comam daqueles pães, e isso foi responsável por eles terem a força que eles precisavam para continuar na fuga deles, do rei Saul, que eles estavam correndo dele. E o que isso mostra pra gente? A gente sabe que lá em Mateus, capítulo 4, Cristo ele fala que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Sim. Ou seja, qual que é a palavra que a gente tem? Qual que é o pão que nos alimenta espiritualmente? É a Bíblia. A gente sabe que a Bíblia é a palavra escrita, inspirada pelo próprio Deus. Esse livro que transforma vidas até hoje, Luan, transformou a minha vida, transformou a vida da minha família que está aqui comigo. Eu lembro de quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu já frequentava a igreja faz um ano, eu sempre gostei de música, prestava atenção em tudo que acontecia, mas nenhuma mudança aconteceu na minha casa ou na minha vida antes de eu abrir lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e ir embora. Começar a ler. E eu lia, às vezes 8, 9 capítulos por dia, e foi assim que aconteceu a minha conversão. Ou seja, Legal. para que eu tenha vitalidade espiritual, eu preciso ler a Bíblia. É por isso que está lá no título da lição desse dia. Sem Bíblia, sem Desjejum. desjejum. Ou seja, tem aquela frase, né, Luan, que fala que saco vazio não para em pé. Exatamente. Espiritualmente é a mesma coisa. Portanto, nossa obrigação, nosso dever como cristãos que quer sempre estar unidos com Cristo, sempre estar ligados à videira, é se alimentar desse pão todos os dias, para que assim como Davi, que se viu em apuros, teve força para fugir do rei Saul naquele momento. Ah, cara, eu não gosto de ficar sem desjejum, não, mano. Eu já agarrei ela aqui pra não Rapaz, fugir. é isso aí, não pode não isso soltar aí, nunca. mano. Inclusive, eu quero convidar o pessoal que está acompanhando a gente, está estudando, bendito seja o nome de Deus, porque você está com a gente aqui, porque você é um jovem de Deus que estuda a lição da Escola Sabatina, que está sempre nos alimentando. Aqui, nesse trimestre, a gente está estudando sobre o livro de Levítico, a gente falou, como no primeiro momento, a gente teve até uma decepção ali. mano, A lição tava vindo só na doutrina, que era hebreu, santuário, sábado, morte, e chega em Levítico. Eu falei, oxi, Levítico. Quando eu fui abrir a lição para estudá-lo, como eu fui tocado
por esses Maravilhoso. textos. Eu nunca via meu livro de Levítico tão marcado e eu quero convidar você para continuar nas próximas semanas, nos próximos estudos que estão por vir. O Luan já falou para mim que a lição de número 9 promete. Então, ó, Exatamente. vai estudando e que amanhã a gente vai ter a lição de sexta-feira também para finalizar essa semana. Não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder a notificação de amanhã. E aí sim, a gente tá junto. Continue estudando a sua lição.